todos e todas. Nós vamos dar continuidade à mesa redonda sobre migração na Amazônia. Eu me chamo Cristina Donza Cancela, sou professora da Universidade Federal do Pará e a gente vai conversar na minha apresentação sobre a migração de mulheres portuguesas para o Pará, particularmente as mulheres que vieram do distrito do Porto, que é um dos principais distritos de Portugal e da onde saíram a maior parte dos imigrantes que vieram não só para o Pará, mas para o Brasil como um todo. Eu vou compartilhar a partir de agora com vocês um material que vai nos ajudar a pensar essa temática na nossa apresentação. Então, esse é o título da apresentação: Mulheres Portuguesas no Pará. Números, perfis de redes sociais e visibilidade. Eu elegi o período de 1834 a 1930, primeiro porque nós vamos trabalhar aqui, tudo que eu for falar vai ser baseado principalmente em 3 fontes: os registros de passaporte do Arquivo Distrital do Porto, as habilitações consulares do Consulado Português no Pará e os registros cíveis de casamento de uma paróquia que nós temos aqui em Belém, que é a Paróquia da Sé, que é uma das paróquias mais antigas do estado. Então, mas dentre essas fontes, o registro de passaporte é o principal. E eu começo ali com o primeiro registro, que é justamente o ano de 1834, né? Daí esse início. E eu finalizo com 1930, portanto, quase 100 anos de migração, porque você tem aí a marca, o início do período Vargas, da era Vargas, com o Estado Novo, onde há uma mudança na legislação sobre imigração, onde ele vai adotar mais restrições aos imigrantes para valorizar a mão de obra nacional, que é uma política que o Vargas vai instituir no Estado Novo. Então, essa mudança na legislação vai se refletir também, logo no início, uma mudança de fluxo para cá, para o Pará. Mas, além dessa questão legislativa e administrativa, política, 1930 também, por quê? Nesse período, há uma questão econômica importante no Pará, que é a borracha. Então, você tem o período do boom da borracha, que vai de 1850 a 1911, quando ela começa a cair. Portanto, eu quis ver não só o deslocamento populacional para o Pará no período da ascensão da borracha, mas como também quis observar a queda. Como é que esse deslocamento se mostrou, né, quando a borracha entrou em declínio? Daí porque eu avancei até 1930 para ver como é que se deu o deslocamento populacional para o Pará no período de crise da economia da borracha, comparando com o período de auge. Aqui você tem um mapa de Portugal e essa área mais escura é justamente a área aqui do distrito do Porto, e foi exatamente do Arquivo Distrital do Porto, os passaportes que tem lá, que eu fiz esse levantamento que a gente vai conversar agora sobre a migração de mulheres portuguesas. Vejam que o Porto fica ao norte, de Portugal, tá? Fica localizado na região norte, que é justamente a região mais populosa, a região em que você tem o maior número de pessoas se deslocando para o Brasil e para o Pará, em particular. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês uma tabela da razão de sexo dos imigrantes que vieram do distrito do Porto para o Pará, nesse mesmo período de 1834 a 1930. Vocês veem aqui que a migração masculina ela é muito maior que a feminina. Você tem 16 mil ao longo desse período todo, 16.487 homens que se deslocaram para o Pará e 1.821 mulheres. Então, realmente, o percentual de deslocamento de homens em relação às mulheres é bem maior. Contudo, quando a gente pega a razão de sexo, a gente percebe que, gradativamente, vai haver um aumento da presença feminina nessa migração. Então, se vocês observam aqui, na primeira metade do século XIX, olha, 1834, 1840, 1841, 1850, se você for ver a razão de sexo, você vai observar o quê?
que a cada 99 homens que chegavam ao Pará, para cada, desculpa, 99 homens que chegavam no Pará, chegava apenas uma mulher. Tá? Então, a migração masculina ela é maciça na primeira metade do século XIX para o Pará. Essa realidade vai mudando conforme a gente vai avançando, no final do século XIX. Então, você já tem aqui, olha, a partir da década de 1860, você tem uma mudança nesse perfil. A cada 25 homens que chegavam no Pará, para cada 25 homens, chegava uma mulher. Né? E esse número de mulheres, para essa relação mulheres e homens, vai ficando cada vez mais equilibrada com a chegada do século XX. Então, por exemplo, aqui, nessa década entre 1901 e 1910, vocês observam que para cada 9 homens que chegavam ao Pará, chegava uma mulher. E, finalmente, no final do período que a gente trabalha, entre 1921 e 1930, você observa que a cada 2 homens que chegavam, para cada 2 homens que chegavam, chegava uma mulher. Então, há um equilíbrio bem maior. Isso mostra para a gente o quê? Que a migração feminina do Distrito do Porto para o Pará se intensifica na virada do século XIX para o XX. Isso tem a ver também com uma série de fatores, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, e o deslocamento do Brasil significava se afastar desse cenário bélico. Então, você tem todo um aumento da presença feminina, do número de mulheres que vão chegar ao Pará nessa virada do século XIX para o XX. É importante falar para vocês que quando a gente pensa em migração, a gente pensa muito a saída da pessoa lá de Portugal e a chegada aqui no Pará, como se tivesse havido apenas essa viagem, do imigrante. E não é bem assim. A gente encontra, ao trabalhar com os passaportes, diversos indivíduos que fazem essa viagem pelo Atlântico mais de uma vez. E não são necessariamente apenas indivíduos da elite, não são necessariamente apenas indivíduos ricos. Você tem também, como comerciantes, comerciantes, negociantes, capitalistas, proprietários de terras. Não. Você tem vários trabalhadores que fazem diversas viagens entre o Porto e o Pará. Particularmente, a gente pode pensar que essas viagens acontecem por conta dos eventos vitais, por exemplo, casamentos, batismos, falecimentos, tratar de questões de patrimônio, ou então a morte de uma irmã deixa lá em Portugal um sobrinho menor, aí a pessoa viaja daqui para pegar esse sobrinho e trazer para o Pará. Então, os motivos dessas viagens podem ser inúmeros. Eu trouxe aqui 2 mulheres que fizeram diversas viagens entre o Porto e o Pará. Uma delas para mostrar isso que eu estou apresentando para vocês. Uma delas é a lavadeira Eduardo Isabel, que era viúva, e fez 3 viagens entre o Pará e o Porto, já numa idade de 40, 42, 43 anos. E veja, uma lavadeira. Outro exemplo que eu trouxe é da Emma, uma costureira que fez 6 viagens. A Emma tinha 6 filhos. Quando ela chegou, a primeira viagem dela no Brasil, ela tinha 34 anos. Quando ela chegou, ela era casada. Mas já depois de alguns anos, nos últimos registros que ela fez, ela já aparece como divorciada, tá? Em 1928, com 42 anos de idade. Então, veja, eu trouxe esses 2 exemplos para mostrar que muitas vezes a migração ela é pendular, ou seja, eles vão e voltam diversas vezes, ou algumas vezes, e era caro. Tirar o passaporte era caro, as taxas que tinha que se pagar, a viagem não era uma viagem barata, os navios a vapor facilitam essas viagens porque tornam mais rápida, diminui o tempo de viagem, mas eles também têm uma passagem mais cara do que as barcas movidas à vela, por exemplo. Isso, com certeza, o navio a vapor estreitou a distância, o tempo, facilitou a viagem, e com isso aumentou também a possibilidade das pessoas irem e virem de Portugal para o Pará com mais facilidade. Eu trouxe aqui um pouco para a gente pensar o perfil dessas mulheres. Tá? Então, a gente já sabe que elas chegaram mais na virada do século XIX para o XX. Mas qual era o perfil? Qual é a idade delas? Vocês observam que a maior parte das mulheres estavam aqui nessa idade que a gente chama jovem, ainda reprodutiva, entre 20 e 39 anos.
é onde você tem a grande concentração de mulheres, né? Entre 20 a 24 anos, 15%, 25 a 29, 14%, 30 a 34, 12%, e entre 35 e 39 anos, 10%. Uma outra faixa etária também bastante significativa é de meninas, né? Mulheres jovens que vêm muitas vezes acompanhadas dos seus parentes, pai, mãe, avó, tio, aí completando, tem uma percentual acentuado de 11,5%, meninas entre 10 e 14 anos de idade. Tá? Em geral, vêm acompanhados. A partir dos 40 anos, há uma queda, vejam, uma queda no número de mulheres que viajam. Tá? Aqui você tem a condição civil, né, se elas eram solteiras, casadas, divorciadas. Eu chamo a atenção para vocês o seguinte, que na primeira metade do século XIX, que eu disse há pouco que vinham bem menos mulheres do que homens, as poucas mulheres que vinham eram mulheres casadas, né? Ou seja, em geral, elas vinham acompanhadas dos seus maridos. Então, sempre o percentual de mulheres casadas no século XIX, na primeira metade do XIX, é maior do que a de homens, de que mulheres solteiras, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar 1851 a 1860, que é justamente ali no meadinho do século XIX, você tem 53% de mulheres casadas chegando no Pará contra 38% de mulheres solteiras. Em compensação, já chegando mais para o final do século XIX, pegando aqui 1871, 1880, que é o período de auge da economia da borracha, onde está chegando essa migração cresce, né, tanto de homens quanto de mulheres, e a migração feminina também se intensifica, como a gente mostrou naquele primeiro slide, você já começa a ver uma mudança. Então, você já tem um número pequeno, mas já importante, de mulheres solteiras chegando em maior número do que de mulheres casadas. Então, olha, 46% de solteiras e 44% de mulheres casadas. E esse percentual de mulheres solteiras em relação às mulheres casadas só vai se acentuar. Olha, veja, aqui entre 1881 e 1890, 53% de mulheres solteiras e 40% de mulheres casadas, né? 44 de mulheres solteiras, 42 de mulheres casadas, na viradinha ali entre 1891 e 1900. Entre 1901 e 1910, portanto no período anterior à Primeira Guerra Mundial, você tem ali 46% de mulheres solteiras e 45% de casadas, e finalmente aqui, já no 1911, 1920, 49% de mulheres solteiras e 44% de mulheres casadas. No final do nosso período, esse número volta a se inverter e o número de mulheres casadas é superior ao de solteiro. Mas, de todo modo, não há uma grande discrepância como havia na primeira metade do século XIX. Então, essa tabela mostra para a gente o quê? Que o número de mulheres solteiras cresceu, né, de migrantes solteiras cresceu na segunda metade do século XIX e início do século XX, chegando a ser proporcionalmente maior do que o número de mulheres casadas. As divorciadas só vão aparecer ali no finalzinho, na primeira década do século XX. É importante lembrar que para migrar, né, para tirar o passaporte e migrar, essas mulheres precisavam, segundo esse regulamento que está aparecendo aí na tela, de 7 de abril de 1863, elas precisavam ter autorização do marido. Os menores precisavam ter o consentimento dos pais e as mulheres do marido e os funcionários dos seus chefes. Isso mostra como a mulher casada ela é colocada na mesma condição, né, de uma criança, precisando da necessidade de autorização do marido para que ela migrasse. Isso revela para a gente, né, as assimetrias que a legislação tem em relação ao gênero, né, infantilizando as mulheres. Por outro lado, há também o que eu chamo de uma invisibilidade feminina nesses números que eu trouxe para vocês. Por que isso? Porque quando era permitido o passaporte coletivo, então se o pai tirava o passaporte, né, o passaporte ficava no nome dele e as demais pessoas vinham como acompanhantes. E aí não vinha discriminado quem era, o nome da pessoa, a idade, nada. Né? Eles vinham na condição de acompanhante. Aí vinha lá, fulano de tal, acompanhado de sua esposa e de seus 3 filhos.
E aí nós não sabemos qual é o nome da esposa, o que ela faz, qual a idade dela, não temos esse dado porque ela vem como na condição de acompanhante. E nessa condição de acompanhante, nós achamos mais 1.205 mulheres. Né? E aí você vê então que essas mulheres, elas não têm uma representatividade. Né? Esse número vai fazer, essa condição de acompanhante cria um subregistro, né, da migração feminina. Porque essas mulheres estão migrando, mas não são contabilizadas. Nessa condição de acompanhante, nós encontramos esposas, filhas, irmãs, enteadas, criadas, sobrinhas, netas, cunhadas e tias. Vejam, lembrem-se que naquele primeiro slide nós dissemos que havia 1.821 passaportes de mulheres. Só que, fora esses 1.800, nós temos também essas 1.200, quer dizer, quase o mesmo número de mulheres que não foram contabilizadas porque vieram na condição de acompanhante. Há também uma invisibilidade no que tange ao serviço doméstico, porque muitas vezes não vem a ocupação da mulher, e quando vem, aparece serviços domésticos, que é um grande guarda-chuva que você não sabe exatamente, né, o que essa mulher faz. Ela é costureira, ela é lavadeira, ela é criada, ela é ama, ela recebe para fazer isso, ou ela trabalha na casa dela sem receber. Quer dizer, não há uma visibilidade do trabalho feminino, como várias autoras já apontaram isso ao estudar, falar do trabalho feminino. É importante dizer que muitas vezes essas mulheres vinham em redes, ou seja, uma irmã, eu trouxe aqui o caso da Alda e da Heloísa, uma irmã chegava, arrumava um emprego no Pará e chamava, né, a sua irmã, o mais velho, o mais nova, para também vir trabalhar no Pará. E ela já tinha montado uma casa, já tinha algum recurso, já havia mapeado, né, o espaço, e aí, uma vez tudo azeitado, ela chama um parente, geralmente uma irmã, uma prima, para vir morar com ela, e muitas vezes também arruma um emprego para esse parente, para essa irmã ou para essa prima. Eu trouxe aqui apenas um exemplo do que eu estou falando, que é o da Alda Silva de Gonçalves, uma menina solteira de 18 anos de idade, doméstica, que chegou ao Pará em 1906. Né? Ela vai morar na rua São Mateus. E isso em 1906. Em 1917, a irmã mais velha da Alda também vai migrar para o Pará, que é a Heloísa, que também solteira, 35 anos. Ela sai do Porto e vem para o Pará, para Belém, morar com a Alda na mesma casa dela, na rua São Mateus, também doméstica. Então, a gente fica sem saber se elas eram criadas, né, se trabalhavam como criadas, do que elas viviam. De todo modo, isso mostra um pouco o que eu estou querendo dizer para vocês dessas redes, né, que é uma rede não só de parentesco, mas é uma rede também de conterraneidade. Muitos conterrâneos, ao longo da pesquisa eu venho mostrando isso, montam aqui uma estrutura e chamam conterrâneos, pessoas do mesmo local, para vir trabalhar, e muitas vezes essas pessoas moram na mesma casa durante um bom tempo. No último slide, eu quero falar da questão do casamento. Eu disse que há um aumento da chegada dessas mulheres na virada do século XIX para o XX, e há um aumento também da chegada de mulheres solteiras. E essas mulheres, a pergunta que fica, elas casam no Pará? Né? Para responder essa pergunta, eu fui aos registros cíveis de casamento e observei o seguinte, pegando aqui a paróquia da Sé, que é a paróquia mais antiga, como eu já referi, eu peguei justamente o período de 1908 a 1920, a gente ainda vai ampliar esse período, mas por enquanto a gente conseguiu apenas trabalhar esses anos, e fomos pegar as mulheres portuguesas que casaram na paróquia da Sé. E se vocês observam, a faixa branca são as mulheres, a faixa preta são os homens, tá? Vejam, aqui são os homens portugueses que casaram com mulheres portuguesas, e aqui, né, são as mulheres portuguesas que casaram com homens portugueses. Então, vejam que há uma disparidade muito grande. Né? A maior parte das mulheres portuguesas solteiras que chegou no Pará, que migrou para o Pará, vindas do distrito do Porto, casou-se com homens portugueses. Então, há uma taxa de endogamia muito alta entre as mulheres portuguesas. O que não aconteceu com os homens. A maior parte dos homens portugueses que se casou no Pará não casou com uma cônjuge portuguesa, mas sim, vejam, com uma cônjuge paraense, com uma mulher paraense.
Então, aqui é a faixa de homens que casou-se com mulheres paraenses. E aqui é a faixa de homens que casou-se com portugueses. Vejam como há uma distância muito grande. Tá? Então, a maior parte dos homens fez casamentos exogâmicos. Casou com mulheres que não eram portuguesas. Já ao contrário, ocorreu em relação às mulheres. A maior parte delas optou por casar com homens portugueses. Tá? Então, a endogamia é maior entre as mulheres portuguesas. E, como há uma migração muito grande nesse período do Pará, em função da borracha, você encontra muitos migrantes nacionais, particularmente cearenses e potiguares. Né? Então, você vê aqui alguns portugueses, homens portugueses casando com mulheres nordestinas, um percentual pequeno, mas representativo também de mulheres portuguesas casando com homens nordestinos, principalmente. Né? E alguns homens portugueses casando com mulheres de outros países. Aqui se destacam as espanholas e as italianas. E um percentual também não pequeno de mulheres portuguesas também casando com homens estrangeiros, no caso espanhóis e italianos, que é a principal migração para o Pará depois da portuguesa. Bom, gente, eu vou aqui encerrando e dizendo para vocês o seguinte. Então, o que a gente tentou mostrar para vocês é não só o fluxo, né, o número dessas mulheres que chegaram aqui no Pará, de vindas do distrito do Porto, mas mostrar para vocês que houve uma ascensão nessa migração feminina, então aumentou a presença feminina de mulheres do Porto para o Pará, mulheres que buscaram se casar com homens conterrâneos, né? Poucas foram aquelas que casaram com paraenses ou com nordestinos ou mesmo com outros estrangeiros. Houve o predomínio do casamento com outros portugueses e que essas mulheres, muitas vezes, mesmo as mais pobres, faziam várias viagens entre o Pará e o Porto. Né? E muitas delas traziam seus parentes, seus conterrâneos para o Pará e criavam aqui uma rede, né? Não deixavam, só porque migraram, isso não significou o rompimento das relações, nem com a família, nem com seus conterrâneos. Eu espero ter passado, então, um pouco dos resultados da nossa pesquisa sobre a imigração portuguesa. Era isso que eu tinha a falar para vocês. Obrigada. Olá, meu nome é Lara de Castro, sou professora aqui da Universidade Federal do Amapá e componho a mesa que se destinou a pensar sobre os temas, sobre as migrações na Amazônia, né? Como não existe a possibilidade de que o evento seja presencial, foi me solicitado que a gente encaminhasse alguns vídeos, né? E aí vou me esforçar agora para fazer um vídeo, né, ainda que não haja interação, já me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas posteriormente sobre o assunto que eu vou abordar. Então, antes de tudo, eu gostaria de deixar todo mundo ciente de que os meus temas do mestrado e do doutorado foram outros, né? Não me dediquei a pesquisar a migração para a Amazônia, migração de cearenses para a Amazônia. Na verdade, eu estudei trabalhadores que eram alocados em obras públicas durante as secas. E aí, no meu mestrado, estudei de 15 a 19 e no doutorado, na década de 50. E aí a minha ideia era sempre tentar entender um pouco daquele cotidiano conflituoso de trabalho, né, com um ambiente de alta degradação, de alta exploração, mas também com um cotidiano que, apesar de expor os trabalhadores e suas famílias a uma série de inseguranças, né, também, além de expor, os trabalhadores de alguma forma também se organizavam a partir de táticas cotidianas, estratégias de sobrevivência mais cotidianas, algumas estratégias também mais coletivas. Mas a minha inquietação em relação a esse tema, que eu vou apresentar agora, nasceu já no mestrado, né? Porque, como no mestrado eu estudei as pessoas que permaneceram no Ceará e migravam muito ali dentro de uma lógica de uma circulação, eles migravam
seguindo a rota das obras públicas, né? Então, eles procuravam trabalho no local, não encontravam, procuravam trabalho no outro local, às vezes já estavam trabalhando numa obra, se deslocavam para outra obra. Então, eram deslocamentos dentro do estado do Ceará ou estados bastante próximos, né? E eram deslocamentos muito motivados pela luta em prol da sobrevivência, que ali era garantido na forma de trabalho. Então, como eu me dediquei a estudar no meu mestrado de 15 a 19, os que permaneceram no Ceará, os que no máximo se deslocavam para obras mais próximas, das regiões fronteiriças ao Ceará, eu sempre me perguntei o que tinha acontecido com quem tinha migrado, né? E aí, entre outros, para outras regiões, como a própria Amazônia, porque aí a Amazônia, a gente sabe, né, a partir de outros estudos, eu poderia elencar alguns aqui, e assim, a gente sabe que para a Amazônia já existe um costume consolidado de migração já no início do século XX. Então, eu tinha muita curiosidade de saber o que tinha acontecido, né, com alguns desses migrantes. E ao me estabelecer no Amapá, eu fiquei um pouco curiosa para entender um pouco mais sobre aqueles migrantes que tinham vindo para a Amazônia, mas que de alguma forma parecia que escapava do poder público quando rumava para o extremo norte, para a região que nós conhecemos como Amapá, mais precisamente ali para a região mais fronteiriça, né? E aí, em seguida, chegando de 15 a 19, no final das contas, aconteceu uma política migratória orientada pelo Estado, né? Diferente do que aconteceu em alguns momentos do século XIX para essa região, que aí nessa região que eu vou apresentar aqui no mapa, né? Vocês podem observar no mapa aqui, nesse momento. Para essa região, a gente tem um outro padrão de migração no século XIX, era uma migração muito por vontade própria, sem o subsídio do Estado, né? Tinha um padrão também muito de circulação. Existia nessa área, né, principalmente essa área de litígio, e aí quem quiser entender mais, né, eu indico o trabalho do professor Alberto Paes, que estuda exatamente essa área do século XIX, mas era uma região bastante conflituosa, que reunia escravos, fugidos, desertores, militares e migrantes da região que nós conhecemos atualmente por Nordeste. Então, mas esses migrantes que iam para esse local, no século XIX, eles não iam subsidiados pelo Estado, diferente do que aconteceu em 15 a 19, na verdade, ali no comecinho do 20, né, que ocorreu uma política pública organizada pelo Estado e uma política migratória, que era uma política que visava estabelecer uma colônia agrícola exatamente nessa região problemática do século XIX, que era uma região fronteiriça, uma região que impôs um amplo e duradouro problema, imbróglio diplomático para Brasil-Portugal, depois para Brasil-França, no sentido de determinar os termos, né, da ocupação daquela área. Enquanto área de litígio, ela acabou se tornando uma área de um grande vazio de poder de Estado, e aí pensamos no poder de Estado representativo, né? Porque quando a gente pensa na constituição de um poder local, como o trabalho do professor Alberto Paes, nós temos uma organização primorosa, né, daquele coletivo que se organizou enquanto comunidade dentro dessa área de litígio, que era composto por todos que eu acabei de mencionar, né, indígenas, negros, e aí desertores da lei, escravos fugidos, imigrantes nordestinos. Então, a ideia do Estado, no início dos anos 20, ao organizar uma colônia agrícola exatamente nesse local, era ocupar uma área que no século XIX tinha sido um motivo de um grande imbróglio diplomático, né? Então era necessário ocupar oficialmente parte daquela área. Daí a ideia de organizar uma colônia
agrícola. Então, e aí, vou tentar organizar melhor meu pensamento, né? Porque aí trata-se de uma área que muitos podem não ter nenhum conhecimento sobre, né? Apesar de apontado no mapa, né? Vou voltar a apontar o mapa, vou voltar a apontar algumas figuras também depois. Mas o que aconteceu? Né? Após a assinatura do que nós chamamos de laudo suíço, né? Que resultou no fim da disputa do contestado franco-brasileiro, esse antigo território ele permaneceu um tanto isolado, mas por mais ou menos uns 20 anos, né? Pelo menos das ações oficiais do Estado, né? Mesmo com destacamento de posto militar para guarda-se a região, mesmo com a regulamentação de linhas de navegação, de outros poucos serviços e algumas medidas de reestruturação política e administrativa, as queixas eram sempre de um abandono completo daquela região, né? Não obstante, claro, toda aquela área, né, tenha se mantido com uma intensa circulação de pessoas, principalmente oriundas das ilhas e outros municípios paraenses, mas também estados nordestinos e especialmente do Ceará. Então, essa migração ela não cessou ali entre o fim do laudo suíço e a implantação da colônia agrícola no início dos anos 1920. Quando foi em 1919, o senador Justo Sherman lançou um projeto ao Congresso Republicano que tinha exatamente o objetivo de criar uma colônia agrícola naquela área fronteiriça, né? Embora o laudo suíço parecesse ter encerrado as disputas diplomáticas pelaquela área contestada entre o Amapá e a Guiana Francesa, a justificativa principal do senador era exatamente a situação de instabilidade da fronteira do Oiapoque. Então, o povoamento, como diria o Padre Alcino, né, que tem um trabalho de memória sobre isso, cortaria o mal pela raiz, né, já que ali se vivia uma forte influência francesa. Então, era necessário povoar e ocupar oficialmente a área. E aí, a estratégia de povoar a Amazônia por meio de colônias agrícolas, com o objetivo de garantir posse de território, com domínio de grandes extensões de terra, com plantações agrícolas, na verdade, já não era novidade desde o século XIX. É o que apontam os estudos, por exemplo, do nosso colega, né, daqui da Universidade Federal do Pará, Francivaldo Alves Nunes, né? No caso da região do Médio e Alto Oiapoque, áreas de intensíssimos conflitos, né, isso parecia ainda mais fundamental para resolver de vez o problema do abandono da fronteira aos chamados usurpadores de riquezas da região, né, para usar um termo da fonte. E aí, somava-se a isso, claro, uma necessidade que Belém, enquanto capital, tinha de administrar os pobres das secas de 1915 a 1919, exatamente os pobres que migraram dentro do contexto que eu estudei lá no mestrado, né? Os pobres que não permaneceram no Ceará, trabalhando nas obras, e sim os pobres que migraram para essa região. Eles circulavam intensamente pela capital paraense, né? Despertavam a caridade por um lado, mas também provocavam medo e repulsa. E aí eu posso citar o trabalho da professora Franciane Lacerda, que tem um estudo sobre isso. Os estudos que eu realizei durante o mestrado, com recorte de 15 a 19, eles demonstraram uma organização do governo federal articulada com autoridades públicas e particulares da região atualmente conhecida como Nordeste, para coordenar um volumoso programa de frente de emergência de combate às secas. E tais obras, criadas logo após a declaração da seca de 1915, conduzidas pela Comissão de Organização contra as Secas, visava deliberadamente proporcionar uma ocupação aos trabalhadores e evitar exatamente a dispersão de mão de obra pelas estiagens para outros estados. Então, foi uma política eminentemente antimigratória, de 15 a 19, né? Diferente do que ocorreu no século XIX, que existia uma política também de incentivo e subsídio da migração, né? A partir de 15, essas políticas vão se tornando cada vez mais antimigratórias com a consolidação da construção de obras exatamente para ocupar esses trabalhadores. Então, depois de 15, caberia ao Estado, né, não somente dotar os sertões semiáridos de uma infraestrutura hídrica, né, capaz de suportar as estiagens, era também dele cobrado o dever de criar obras, como eu falei, com a
especialmente com a finalidade de ocupar e fixar em seus locais de origem milhares de trabalhadores, né? Uma mudança nas políticas de Estado em tempo de seca, podemos dizer. E ela tinha como principal justificativa exatamente a ida desses valiosos braços, para citar também a referência da fonte, que prejudicava a economia e a política local. E aí, quem tiver interesse, né, pode citar a minha dissertação para ter um maior detalhamento sobre isso. Com as políticas antimigratórias, como eu falei agora há pouco, pretendia-se manter os trabalhadores exatamente em seus locais de origem, certo? E como afirma a professora Patrícia Sampaio, da EHSF, no ano de 1919, o governo de São Paulo trocou telegramas com o governo cearense na tentativa de oportunizar que uma parcela desses povos das secas fossem encaminhadas para São Paulo. Mas o que aconteceu, né? No contexto de políticas eminentemente migratórias, o governo do Ceará enviou outro telegrama recusando-se, dizendo não haver necessidade. No entanto, a prova de que os trabalhadores pobres também não seguiam de uma forma resignada os projetos do governo é que, com o centro de sítio do Estado para as suas viagens, centenas de famílias cruzaram as fronteiras rumo ao Sudeste, mas também rumo à Amazônia. Segundo o relatório do presidente do Estado, em 1915, cerca de 70 mil pessoas, uma população de 1.300.000 mais ou menos, cruzaram os limites do Estado do Ceará, né? E este, é bom sempre lembrar, é um número oficial. E aí, do que se ocupavam esses imigrantes que rumaram de 15 a 19 para Belém e que, de alguma forma, farão parte da parcela de imigrantes que vão ocupar os espaços lá da colônia agrícola de Clevelândia do Norte, né? Sendo a terra, né, a principal fonte de sobrevivência, essa população migrante desempenhava trabalhos muito voltados para a agricultura de subsistência, em terras próprias, ou pelo sistema de arrendamento, num sistema de cooperação familiar. Então, os trabalhadores que migraram entre os anos de 1915 a 1919, eles eram especialmente lavradores, vaqueiros, donas de casa e artesãos. Dona Marta, numa entrevista concedida para a pesquisa de uma orientada minha chamada Alcirene Santos, ela afirma que a memória da fome e das doenças foram gatilho para que ela e toda a família migrassem, né? O Manuel, um outro entrevistado, fala da numerosa família que foi minguando, dos 15 filhos, morreram 6, alguns antes da viagem, outros pelo meio do caminho. Uma multidão que chegava em Belém e era indesejada pelaquela refinada elite belenense, né? Ainda que toda aquela opulência da borracha já estivesse em declínio. Então, esses dois entrevistados, por exemplo, são entrevistados que ainda residem com suas famílias em Clevelândia do Norte até hoje, né? Que passaram por Belém e que migraram em função das secas de 1915 e que acabaram ocupando depois essa região e são durante, né, a implantação da colônia, né, eles e suas famílias. Então, com tudo isso, a criação de uma comissão agrícola, de uma colônia agrícola no extremo norte, ela atendia ao desejo de ocupar os migrantes pobres da seca também, e ao mesmo tempo ir ao encontro da necessidade de povoar oficialmente zonas de uma área fronteiriça que, no entendimento do Estado, ainda vivia permanentemente ameaçada. E aí o interessante desse trabalho, né, é que a gente pensa aquela região de Clevelândia do Norte antes da implantação da colônia prisional. Então, não se tratava de uma migração forçada, como foi no contexto anterior, né? Não era uma migração subsidiada pelo Estado, né, mas que as pessoas escolhiam ir. Existia, né, essa escolha dentro do campo de possibilidades e elas escolhiam migrar, né, diferente do que aconteceu posteriormente com a colônia prisional. A gente costuma ter
informações, muito mais informações sobre essa área de Clevelândia no Norte, a partir das fontes de todos os estudos que pensam a colônia prisional. Mas antes da colônia prisional, nós temos uma colônia agrícola, nesse mesmo lugar. E aí, dessa maneira, né, adiantando um pouco, o governo federal instituiu uma comissão para estudos iniciais dessa colônia em 1920, chefiada por Gentil Norberto. E em maio daquele mesmo ano, né, Norberto reuniu-se com o governador Laudo Sodré, que cedeu para a União uma parcela de terras para que a colônia fosse estabelecida. Então, em 1º de junho, mais ou menos, o Ministério da Agricultura já tinha aberto o crédito de R$600 mil para a fundação do Centro Agrícola. Poucos dias depois, a comissão já estava às margens do rio Oiapoque para a instalação do núcleo agrícola e seu povoamento. Só que quando eles chegam, né, quando essa comissão chega às margens do rio Oiapoque, no local que foi destinado para a comissão, já existia uma família estabelecida lá, uma família de imigrantes, que era a família de Roque Penafort, ex-colono, e que guarda uma vasta documentação sobre Clevelândia, né? Roque Penafort fala que, e aí as memórias de Roque Penafort, né, que são importantes fontes para pensar a região do Oiapoque, a partir da segunda metade do século XX, mas também antes, principalmente a partir da segunda metade do século XX, mas também bastante antes, ela é um acervo pessoal que atualmente está localizada aqui no Centro de Memória da Unifap. E aí, Roque Penafort fala que a propaganda, né, sobre essa região sempre tratava de que existia bastante terra fértil e água abundante em plantio, colheitas, filhos indo à escola e um hospital à disposição. Ele fala que essa foi a propaganda que foi utilizada bastante pelo Estado para convencer que famílias de imigrantes ocupassem aquela região, que era a região da colônia de Clevelândia. E aí, essa família, a trajetória dela também é muito interessante, porque é o seguinte, após o declínio da economia da borracha, a família Penafort, que já morava, né, na Amazônia e que era constituída de imigrantes cearenses, encontrou uma atividade pesqueira a principal fonte de renda. E aí, eles moravam no Pará, e depois de passarem pelas ilhas de Curuá e Viçosa, né, conheceram a região do Oiapoque e resolveram por lá se estabelecer. Conforme o professor Adalberto Paes, desde meados de 19 havia uma intensa atividade pesqueira na região, né, e daí também a família ter escolhido e ter optado por investir nessa atividade pesqueira. E ao contrário do que se diz, essa atividade era bastante complexa, tanto do ponto de vista das técnicas utilizadas, como da sofisticada rede de comércio e também de solidariedade que se estabelecia a partir dela. E tinham como principais pescados, né, o pirarucu, o peixe-boi e a gurijuba. E esta, pelo alto valor comercial do grude que era extraído e utilizado como matéria-prima das construções desde o século XVIII. Então, dessa forma, no verão de 1920, né, os migrantes Penafort chegaram aos domínios onde depois seria instalado o núcleo agrícola de Clevelândia do Norte, ou seja, um pouco antes da chegada da comissão colonizadora. Né? A família ela já tinha assentado lá o seu acampamento, com derrubada, limpeza de terreno, construção de um grande barracão de pisos térreos superior, tinham montado um pequeno depósito, né, um montante no Igarapé, enquanto os outros continuavam com o trabalho de pesca para garantir o sustento do grupo. Né? A família se dividia dessa forma, a parte da família ficou na atividade da pesca e a outra família foi se instalar nessa região para que pudessem ocupar aquele espaço. Quando o Gentil Norberto, então, chegou para iniciar os trabalhos de instalação, encontrou-se Penafort com o trabalho já iniciado. Se agradou daquele pedaço para a sede da colônia. Então, a comissão indenizou as benfeitorias que foram feitas por Francisco Penafort, né, que é um ancestral de Roque Penafort, e começou os serviços preparatórios, tendo a Vila de Montes como base
para as comunicações com Belém através da Companhia Inglesa de Navegação. E aí, enquanto isso, né, ainda com base nas memórias de Penafort, o tio dele, né, esse ancestral era tio, Francisco Penafort, numa viagem a Belém para vender pescados, já ouvia boatos acerca da colônia, né? Então, eles já estavam bastante disseminados. Se dizia, por exemplo, vamos fazer muita farinha lá naquela colônia, né? A terra de lá dá cada mandioca de meter medo da gente. Outros, né, por outros lados, diziam, mas vai ser ruim para armar uma armadilha, né? A terra é ruim para esquentear o mourão. Os outros diziam, mas tem outra coisa, vai ser muito difícil falar com os crioulos do outro lado, né? E aí eles estavam falando de Samaracá. Lá no Iapoque, em compensação, a gente junta dinheiro com a mão. Então, Francisco Penafort, inclusive, foi para Belém e ficou responsável por arregimentar outras famílias para mudar para um núcleo agrícola. Um relato interessante exatamente do trajeto das famílias que ele conseguiu arregimentar para a colônia, né? O Jornal do Comércio, de 8 de maio de 1921, noticia o envio de um telegrama do chefe da comissão colonizadora, afirmando que o núcleo já estava preparado para receber 40 famílias de trabalhadores nacionais. Segundo o relato de João Penafort, no navio do Iapoque, da Amazon River, em junho, no porto de Limão do Curuá, 21 de junho de 1921, partiram os migrantes. E como nem tudo e nem todos couberam no navio, os poucos barcos da família Penafort e alguns reboques também carregaram homens, mulheres e pertences, inclusive eles usam a nomenclatura de retirantes, né? Nomenclatura que foi usada pela própria fonte, embora a gente não considere a mais adequada. Então, no dia 27 de junho de 1921, a estrada do Oiapoque foi avistada com suas enormes montanhas. Dia 27 de junho. Eles saíram 21 de junho de 1921, né, e chegaram no dia 27 de junho. E se a gente observar no mapa, não parece uma distância tão longa, né? Mas aí, quando a gente pensa nessas travessias migratórias para a Amazônia, a gente tem que pensá-las num outro formato, né? Elas se davam muito através dos rios. Então, dia 25, eles encontram a entrada do rio Oiapoque com suas enormes montanhas. 17 horas depois, o navio atraca em um trapiche, lá em Demonte. E, pouco mais adiante, os migrantes já avistaram o Tampaque, que é a aldeia dos Samaracás, comunidade de negros com quem eles manteriam comércio e outras relações lá de dentro da colônia. De lá também avistaram outras cidades, né, que fazem fronteira lá na Guiana Francesa. Dali, eles precisaram seguir todos de canoa para chegar até a colônia de Clevelândia do Norte. E aí, eles deixaram registrado, né, nessa memória, Roque Penafort deixa registrado as dificuldades que eles enfrentam nesse trajeto. Inclusive, a utilização de remos, que naquela região são em formato de palhetas compridas, de 1 metro de comprimento e 15 centímetros de largura, ao invés de remos mais arredondados, como eles estavam acostumados, né? E aí, depois de 1 hora de viagem em canoa, né, os escritos de Roque Penafort registram o que seria a maior dificuldade de todo o trajeto, que eram enormes corredeiras, uma pororoca que não saía do lugar, né? Ele afirma que iam subindo, e quando chegavam no ponto culminante, né, a correnteza jogavam de volta para o meio do rio. E assim eles insistiram até que um grupo de crioulos que estava lá, à margem do rio, chamaram, encostaram as canoas de uma a uma, subiram a pé até o lado de cima, passaram as embarcações com corda até passar a correnteza e eles subiram pelas margens, né? E aí, enfim, eles chegaram a Martinica, hoje cidade de Oiapoque, e em seguida a Clevelândia do Norte, puxados a canoas e barcos. É importante falar que esses relatos, né, boa parte desses relatos da memória de Roque Penafort, encontra-se num livro que foi publicado por sua sobrinha, chamada Sônia Zagueiro, Histórias do Oiapoque, uma publicação que foi organizada pelo Senado Federal.
Bem, então, na época da chegada deste grupo de imigrantes, né, Clevelândia já estava com algumas casas, né, destinadas a moradias, também tinha escola, hospital, prédio comercial e da administração em andamento, né? Tinham casas concluídas, mas os prédios que seriam de uso mais comum ainda estavam em conclusão. Ruas e casas já estavam prontas, assim como barracas e um grande barracão e depósito. Dali em diante, os próprios colonos começaram a trabalhar para terminar as construções até o final de 1921. Ao mesmo tempo que iniciaram também derrubadas de árvores para o plantio das primeiras roças, né? E aí essa informação ela também é anunciada em 1922 no Jornal do Comércio da Manhã. O que os colonos faziam? Né? Com base nas entrevistas, né, de antigos moradores de Clevelândia do Norte, é possível saber que os colonos plantavam milho, arroz, feijão, café, mandioca, aproveitavam árvores frutíferas. Fora isso, né, ainda que o grande projeto do governo fosse o desenvolvimento de uma cultura agrícola, os entrevistados como eu e Marta afirmam que o extrativismo ainda se estabelecia como modo de complementar a renda, né? Além de coleta de castanhas, frutas para o consumo, comercializava-se também seringa de um pequeno seringal que tinha dentro da colônia. E a gente vê a resistência, né? O Estado, durante o período colonial, durante todo o período imperial, colocou em discussão a necessidade da implantação de um projeto agrícola frente a uma cultura extrativista das trabalhadoras e dos trabalhadores do interior da floresta amazônica. Então, mesmo num contexto de colônia agrícola subsidiado pelo Estado, a gente vê que a prática do extrativismo, né, tão forte na cultura da Amazônia, se mantinha como modo também de assegurar o complemento da renda e a sobrevivência mais serena e mais tranquila das próprias famílias, né? Por ser um traço muito forte da cultura do trabalhador e da trabalhadora da Amazônia. Então, além de tudo isso, ainda existe o próprio comércio de pescados, né? Os homens adultos trabalhavam também nos serviços de alvenaria, carpintaria, pintura, ferraria, com o objetivo de acelerar as obras do núcleo que receberiam as famílias em outras famílias, né, em maio de 1922, né, que seria o mês de inauguração da colônia agrícola. Tudo isso. Então, assim, a gente tem a família Penafó estabelecida lá, na colônia de Clevelândia do Norte, né, antes mesmo da implantação oficial da colônia. Nós temos, posteriormente, né, a chegada de 40 famílias que foram regimentadas pelos Penafó lá em Belém, mas também nos arredores, boa parte como afirma, retirantes ainda oriundos das secas de 15 a 19, que estavam lá e se organizavam em hospedarias, né, mas também pelas cidades. Não foi tão difícil chegar e organizar em função dos bons boatos em torno da colônia agrícola. Essas 40 famílias, de uma forma concomitante, se organizaram ao mesmo tempo na construção e na implantação da colônia para inaugurar o núcleo agrícola e receber outras famílias, mas ao mesmo tempo também já começaram a trabalhar no plantio de vários gêneros, como eu citei, né? E mantinham o extrativismo e mantinham a cultura da pesca, para complementar a subvenção que a comissão colonizadora entregava às famílias, né? E como era o cotidiano, né? Conforme as entrevistas realizadas, a estrutura mais elaborada não deu conta da quantidade de colonos que passaram a residir no núcleo. Então, as casas, elas eram comumente feitas pelo material disponível na região. Palhas, madeira, barro. As contas custavam caro nas casas comerciais, né? 2 firmas de Belém abasteciam a colônia, né? Afonso Fonseca para alimentos e outros materiais, e a César Santos para
produtos farmacêuticos, né? Comia-se o que era plantado, criava-se galinha, gado, mas a carne também não era abundante. Então, reconheço também a pesca e a caça, né? Estas, né, os entrevistados afirmam que existiam abundantemente. E eles fazem essa comparação de uma forma recorrente entre a escassez que existia no Ceará, antes da migração, e a abundância da pesca e da caça, né, que nunca se exauriu, dentro daquela região. Então, bastou-se os primeiros anos para que esses migrantes percebessem, né, que fora a mandioca e outras culturas, que não vingavam, né, podiam se explorar outros meios de subsistência. Uma das principais reclamações, entretanto, são as doenças. Né? Os primeiros socorros, eles eram tratados no Hospital Simões Lopes, na própria Clevelândia, e as situações mais complexas eram transferidas para Belém, mas dependiam de navios da Amazon River, né? O Oiapoque ou Caciporé. Então, as viagens, elas se limitavam uma vez por mês. E aí, assim, então a morte, se ela tivesse que vir, ela chegava mesmo, porque não havia tempo para maiores cuidados, né? Roque Penaforte trata de alguns episódios de morte de familiares, especialmente crianças. Em dezembro de 24, né, entretanto, adiantando bastante, chegam a Clevelândia do Norte outros personagens que vão modificar os cenários do núcleo agrícola de Clevelândia. E aí sim, chegam os desterrados, prisioneiros dos movimentos tenetistas, né? O que destacou os episódios daquele ambiente como colônia prisional e historiograficamente. Como eu afirmei, né, essa região ela é muito mais conhecida pelos episódios da colônia prisional do que propriamente pela colônia agrícola que se estabeleceu ali anteriormente. E aí os colonos passaram a conviver com os prisioneiros desterrados dos movimentos tenetistas. Então, eu vou fazer uma conclusão bem breve, porque eu já passei bastante tempo que me disseram que era para eu fazer o vídeo, né? Espero que tenha um bom trabalho de edição. Nos projetos de Estado, o núcleo de Clevelândia do Norte atenderia a dois intentos, né? Que seria desocupar oficialmente a fronteira conflituosa do antigo e contestado fronte brasileiro e atender ao excedente de imigrantes pobres que estavam dispersos em Belém. Né? Entre os anos de 15 a 19, período de estágio prolongado no Nordeste, duas foram as principais alternativas das famílias pobres, né? O emprego em frente de trabalho do governo, estudei justamente no estado, e a migração para fora dos seus estados de origem. Então, a simultaneidade de fatores, ela conforma os traços das migrações em período de seca. E dessa migração especificamente, né, o horizonte de possibilidades abertas pelos mundos do trabalho nas florestas, as possibilidades de enriquecer na Amazônia, os laços de solidariedade, também as lembranças das mazelas em período de seca, conformavam muitos traços dessa migração que antecede a instalação da colônia agrícola. A trajetória da família Penaforte assemelha-se muito aos caminhos de muitos trabalhadores pobres migrantes das secas, né? Inclusive os que chegariam seguidamente a Clevelândia. Após a saída do Ceará, a característica principal dessa migração era muito mais uma intensa circulação em várias direções, né? Dessa maneira, eu queria deixar aqui registrado que eu não entendo o ato de migrar nos termos que se opõem de forma exclusiva à origem e destino, né, que não leva em consideração os movimentos sazonais, de curta distância e duração, e que pensam os migrantes apenas como viajantes de longa distância e sem volta, ou como nômades, ou como aventureiros. Né? A migração ela não seria algo definido por fronteiras geográficas. A distância percorrida, a permanência de quem se desloca não é aqui algo fundamental, né? Ela é um fenômeno que vai muito mais além disso, muito mais complexo. No meu entendimento, a experiência explica o movimento. Então, o sujeito ele torna-se imigrante no processo. Então, é algo que é definido no desejo, na necessidade, na tomada de decisão, mas também no próprio processo, na própria experiência. Então é isso, eu aguardo qualquer dúvida que vocês queiram enviar por e-mail. Agradeço imensamente o convite que me foi
ofertado, né, para participar da mesa. E é isso. Obrigada. Salve a todos. Sou o professor Otaviano, da Universidade Federal do Pará, e integro a mesa intitulada Possibilidades Migratórias da Amazônia, dentro do 6º Seminário Internacional História e Historiografia. A minha apresentação terá como objeto o processo migratório açoriano para a capitania do Grão-Pará, e em especial darei uma atenção à dinâmica demográfica e à própria experiência migratória. Eu gostaria de iniciar essa minha fala articulando 3 cenas. A primeira cena, que está projetada no slide, essa é a capitania do Grão-Pará, parte da capitania do Grão-Pará, de um mapa produzido para o Svebel em 1758, onde fica visível, dentro da América Lusitana, ao norte da América Lusitana, um mundo cercado por rios e por florestas. A grande malha de navegação, de circulação de pessoas e de produtos, como pode ficar explícito nesse mapa, essa grande malha é formada por rios, uma área territorial extremamente ampla. A cena 2 que eu chamo a atenção é aí o porto da cidade de Belém, de Lisboa, no século XVIII, já na Europa, como vocês bem sabem, marcado aí já por um processo de urbanização bastante intenso e antigo, e sendo a sede de um império, que é o Império Português, que tinha possessões na América, na África e na própria Ásia. E a cena 3 é essa ilha pequenininha, chamada Ilha Graciosa, que integra o arquipélago dos Açores, situado no meio do Oceano Atlântico. Então, vocês podem ver que temos aí 3 cenas, uma numa cidade marcada pela floresta e pelos rios, outra cidade sendo a sede de um amplo império com uma ampla amplitude territorial, a sede administrativa desse império, e a terceira cena é essa ilha pequenininha ali no arquipélago dos Açores, perdida, flutuando no Atlântico. E o que integraria esses 3 lugares, essas 3 cenas? Bom, quem integra essas 3 cenas é o próprio processo de imigração dos açorianos, que acontece para a região do Grão-Pará entre 1751 e 1754. Mas primeiro a gente tem que entender quais são as demandas que se articulam nessas 3 cenas e que fomentam o processo migratório. A primeira demanda que nós temos é da capitania do Grão-Pará, em especial dos colonos da capitania do Grão-Pará, porque a capitania do Grão-Pará, durante toda a década de 1740, vai ser palco por sucessivas epidemias, com grande destaque para a epidemia de 1748 até 1750, e essas epidemias, elas têm um impacto muito grande na mão de obra, porque a maior parte da mortalidade dessa região, por conta dessas epidemias, a maior parte é sobre os índios. E são os índios a principal mão de obra da região, não só no sentido de produção, da dinâmica econômica, mas também da própria navegação, da caça e da pesca que sustentavam esses colonos. Então você vai ver, na década de 40, uma crise na oferta da mão de obra indígena para os trabalhos cotidianos que os colonos exigiam e também para os trabalhos mais de cunho econômico, como plantio de café, de cacau e a colheita das drogas do sertão. Então essa é uma primeira demanda. A segunda demanda que nós temos é Lisboa, em 1750, assinando um tratado
tentando assinar o Tratado de Madrid, discutindo o Tratado de Madrid, mas que na década toda de 1740 é uma década de tensões territoriais, principalmente com a Espanha, e está o Grão-Pará situado ao norte e na fronteira com possessões espanholas, e era preciso ocupar essa região, porque havia uma efetiva empreitada para se avançar dentro do território sob domínio lusitano, no caso aí o estado do Maranhão, em especial a capitania do Grão-Pará. Ao mesmo tempo, além dessas ameaças às fronteiras do Grão-Pará, tanto por espanhóis, como também por franceses, holandeses, mas os espanhóis significam um grupo mais presente, mas continuamente presente, a gente vai ver também, desde 1740, essas tensões também territoriais ao sul, aí no estado do Brasil, e para o sul do estado do Brasil, o que é que Lisboa toma como decisão? O envio de açorianos. Então, já havia uma experiência de envio de açorianos para ocupar determinadas regiões fronteiriças, no caso do sul do Brasil, por parte de Lisboa. E dos Açores, nós vamos encontrar, que é a nossa terceira cena, você vai encontrar o quê? Um fluxo migratório contínuo, um território marcado profundamente por um conjunto de migrações para várias partes do Império Português, não é? Para o estado do Maranhão, para o norte da América Portuguesa, desde o século XVII, há também esse fluxo migratório de açorianos. Agora, a migração açoriana tem uma singularidade em relação a outras migrações que envolvem o Império Português. É uma migração orquestrada. Então, na maioria das vezes, os açorianos, quando saem dos Açores e vão, por exemplo, para o próprio estado do Maranhão, para o estado do Brasil, eles vêm de que forma? Eles vêm sob a tutela, sob o apoio, sob a permissão e sob o controle do Império Português de Lisboa, em especial, que é a sede desse império. Então, não é uma imigração como nós chamamos, às vezes, de individual ou avulsa. Bem, então, Lisboa aproveita esse contexto, né, essa história de migratória dos Açores, aproveita o fato de que já estava indo um conjunto de açorianos para o sul do Brasil e coloca como uma das possibilidades de solução para a crise na oferta da mão de obra no Grão-Pará a vinda dos casais açorianos. Bem, e aí, a partir daí, é assinado em 1750, é feito o alvará que autoriza e financia a vinda desses açorianos para Belém do Grão-Pará, e eles começam a chegar em 1751. Então, nós vamos ter 3 levas migratórias de açorianos. A primeira leva no ano de 1751, chega com 477 pessoas, em 1752, 428 pessoas, e em 1754, com 79 pessoas. Aí vocês podem estar perguntando, e por que não teve a leva em 1753? Ora, em 1753, simplesmente não se conseguiu alistar nenhuma família interessada em vir para o Pará. Então, esse discurso da historiografia de que os açorianos estavam loucos para migrarem, ele deve ser relativizado. Tanto é que há uma certa resistência de alistamento por parte dos açorianos, em especial da Ilha Graciosa, porque as 2 primeiras levas são exclusivas, né, tanto de 51 quanto de 52, são levas exclusivas que partem da Ilha Graciosa. Em 54, diante da dificuldade, eles tiveram que ampliar e integrar açorianos de outras ilhas, principalmente da Ilha Terceira, ok? Bom, esses açorianos, eles eram alocados em casais. Então, o indivíduo na primeira e na segunda leva, né, de 1751 e 1752, não poderia vir se não estivesse articulado dentro de um casal. Então, ele não poderia vir solitariamente. Em 54, isso vai mudar diante da dificuldade. Inclusive, vem degredados, vem presos para cá, para compor esse corpo de imigrantes, porque a ideia era chegar a 1.000 imigrantes. O alvará de 1750 dizia que deveria vir 1.000 pessoas, 1.000 açorianos, e realmente eles não vão conseguir. Vem 982 pessoas apenas.
Bom, embora eu tenha a migração tanto em 1752, em 51, 52 e 54, eu só tenho a documentação relacionada dos alistados em 1752, ok? Só tenho os alistados em 1752. Quem foram os outros, eu não tenho os nomes, não tenho, enfim, o sexo, a idade, a ocupação. Então, eu vou trabalhar nessa apresentação, fundamentalmente com o conjunto dos embarcados em 1752. Como vocês podem ver na tela, né, há um certo equilíbrio entre esses embarcados, você encontra aí 214 homens e 214 mulheres, então há um equilíbrio no número de homens, entre homens e mulheres. Outro ponto é que quantos casais vieram, ou seja, quantas famílias vieram? Eu falei para vocês que vieram 77 casais. Esses casais aí estão entre aspas, porque é um sentido de família, mas é um sentido de família ampliado, e eu mais à frente vou explicar para vocês. Mas desses 77 casais que embarcaram, apenas um chefe de casal não era casado. Primeiro, os 77 casais, todos eram chefiados por homens, e dentre 77 casais, apenas um dos homens que chefiava os casais não era casado. Então você vai ver aí uma materialização da ideia de que quem controla a família é o homem. Outro dado bastante interessante é que, dentre os embarcados, 73% das pessoas compunham o núcleo principal. Ou então, ou era o cabeça de casal, ou seja, o marido, ou era esposa, ou era filhos. Aí vocês devem estar perguntando, e o resto, Otaviano? E os outros 26,5% de pessoas, eles eram o quê? É sobre isso que a gente vai falar agora. Bem, como só reforçando o que eu disse anteriormente, então você vai ver aí 113 pessoas que se enquadram dentro daquilo que a gente vai chamar de outros. Quem são esses outros? Esses outros são sogras, sogros, tios, sobrinhos, parentes com afinidade consanguínea e afinidade religiosa, muitas vezes, através do compadrio. Mas dentre desses 113 pessoas, eu queria destacar 66 delas, que são as famosas companhias. Quem eram essas companhias? Aí é bastante interessante. Ora, essas companhias nada mais eram do que, muitas vezes, as pessoas, como elas não tinham uma família chefiada por homens, não formavam um casal chefiado por homem, ou seja, era uma chefia feminina, essa chefia feminina tinha que se agregar a uma família chefiada por homem, para um casal chefiado por homem. E aí, como não tinha um laço de parentesco direto, acabava se enquadrando, sendo classificado como companhia. Deixa eu dar exemplos para vocês, olha. Por exemplo, temos aí a viúva Francisca de Jesus, que viajou com seus 6 filhos. E ela se agregou aonde? Ao casal 68. O casal 68 não era chefiado pela Francisca. Era chefiado por quem? Por um homem. A Francisca entra no casal como companhia. E a pergunta é, qual é a relação direta qual a relação de parentesco de Francisca com o chefe de casal? Nenhuma. É só uma estratégia que ela tem para poder embarcar com um apoio financiado pela coroa portuguesa. Nós temos depois a dona Catarina de Melo também, com 30 anos de idade, que é uma viúva também, que vem com seus 3 filhos, né? E se agrega ao casal 69. Temos aí Catarina Pereira, que vem com sua filha de 25 anos de idade, e cujo pai, né, era uma mãe natural, uma mãe legítima, que se agrega ao casal 74. E a afiadeira Maria Diniz, que vem com seus filhos, seus 5 filhos, e é agregada ao casal 20. Ou seja, dentro do grupo de companhias, você consegue ver uma estratégia feminina de mulheres que chefiavam suas famílias, de agregarem-se a outras famílias para conseguir o aval da coroa portuguesa para migrar. Chegando aqui, elas geralmente se separavam, né? Bem,
Outro ponto interessante que a gente pode estar vendo era o tamanho das famílias. Em geral, os casais, a maior média da composição desses casais era de entre 4 e 6 pessoas. Mas tinha casais compostos por 2 ou 3 pessoas e havia 3 casais que eram compostos por mais de 13 pessoas. Você imagina aí mais de 13 pessoas compondo um casal, e aí é um grupo significativo de companhias dentro desses casais. Bem, a idade. Havia uma norma. A norma era que os homens não embarcados nos casais não poderiam ter mais do que 40 anos e as mulheres mais do que 30 anos. No entanto, vocês podem ver aí que 20 homens e 44 mulheres fugiram dessa norma. Ainda em relação às idades, há um ponto interessante. 42% das mulheres que foram embarcadas, ou seja, 42% das mulheres, né, que foram embarcadas e não eram casadas com o chefe de casal, elas tinham entre 15 e 30 anos. Ou seja, há uma idade extremamente fecunda. Inclusive, havia quando essas mulheres, entre 15 e 25 anos, principalmente, chegavam no porto destino, que no caso era Belém, elas recebiam um apoio financeiro maior. Então, há uma ideia aí da própria coroa portuguesa de agregar homens produtivos, né, no sentido produtivo da mão de obra, e por isso uma pessoa com mais de 40 anos de idade no período colonial é uma pessoa considerada já velha, e também tinha a ideia de você colocar mulheres dentro de uma faixa de fecundidade bastante interessante, e aí no máximo de 30 anos. Não vamos nos esquecer que a principal política aqui é a política de ocupação do espaço, em especial em áreas de fronteira. Em relação à ocupação desses imigrantes que vieram para o Grão-Pará, em geral as mulheres estavam relacionadas à tecelagem e os homens eram trabalhadores e lavradores. Aqui é uma coisa bem interessante, porque dentro do arquipélago dos Açores, e todas as ilhas que compunham o arquipélago dos Açores, havia uma tradição cotidiana de tecelagem. E eles trouxeram essa tradição para a capitania do Grão-Pará. Esses imigrantes trouxeram essa tradição. Tanto é que vocês vão ver aí uma frase feita pelo bispo Miguel de Bulhões, no dia 25 de junho de 1755, dizendo o seguinte: excelente pano de algodão que já se principia a fabricar pelos novos povoadores. Ou seja, os povoadores já trouxeram esse know-how de produção de tecelagem. Isso é bem interessante porque algumas fábricas de tecido começam a surgir em Macapá, em Belém, depois da chegada dos imigrantes açorianos. Essas fábricas muitas vezes eram comandadas por homens, mas o know-how, na grande maioria delas, era dominado pelas mulheres. Bem, depois que esse grupo de açorianos embarcados que vocês viram aí chegaram a Belém, para onde eles iam, né? Bem, a gente vai ter aqui, basicamente, 3 vilas para eles irem. Belém é o porto de entrada, como estou mostrando para vocês, mas eles foram internamente distribuídos em 3 vilas. O então governador da capitania do Grão-Pará e Maranhão, que era o irmão do Marquês de Pombal, então, o Mendonça Furtado, vai determinar que esses imigrantes possam sentar moradia onde? Primeiro em Macapá, é uma vila que é fundada em 1751 e é uma vila fundada fundamentalmente a partir da mão de obra e da presença açoriana, então uma vila de origem açoriana. É uma área aqui, pessoal, de fronteira, principalmente de tensões com a França. Então, é importante ocupar esse espaço, porque dentro do Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, como eu já falei anteriormente, a posse da terra ela deve ser garantida pela ocupação dela, e não mais apenas pelos limites pré-determinados em acordo. Então, era muito importante ocupar para defender e para garantir a posse. Os outros 2 destinos desses açorianos, os outros 2 destinos são a vila de Bragança, como vocês podem ver em tela, uma vila situada à margem do Atlântico, e bem interessante porque é uma área de circulação
de presença forte indígena dos índios Caeté, é uma antiga aldeia jesuítica, a aldeia de Caeté, e a outra vila, que também a Vila de Bragança, obviamente, foi fundada também por açorianos, e a outra vila é a Vila de Ourém, ou a antiga Casa Forte do Rio Guamá, que tem esse nome porque se situa no Rio Guamá, e o Rio Guamá é a área de circulação interna entre Belém e São Luís. Então, é uma área de importância para o controle da circulação de pessoas, de tropas, de produtos também. Então, resumidamente, esses açorianos que partem da Ilha Graciosa, eles não vão ficar esparramados pela capitania do Grão-Pará, mas eles vão para áreas específicas como Macapá, Bragança e Orém. É claro que alguns desses imigrantes se recusam, a gente vai ter várias querelas, se recusam em ficar nas vilas de destino, voltam para Belém, às vezes fogem, vão para o Maranhão, mas o grosso é distribuído entre essas 3 vilas, o grosso desses imigrantes. Bem, se a última leva de imigrantes chega em 1754, vocês vão ver que em 1758, ou seja, 4 anos depois, você ainda está se discutindo onde esses açorianos deveriam se deslocar. É importante perceber o seguinte: o transporte dos açorianos da ilha dos Açores, né, dos Açores, da Ilha Graciosa até a cidade de Belém, é financiada e orquestrada pela coroa portuguesa. Mas, quando chega em Belém, a distribuição e o financiamento da distribuição desses açorianos é feito pelo governador local, então, Mendonça Furtado, como já falei, e aí você vê que há uma total dificuldade de estruturação dessa distribuição. Dificuldade de como transportar os açorianos. Pessoal, nós estamos falando, por exemplo, de Belém para Macapá, são quase 15 dias no remo para chegar. Então, a infraestrutura é muito difícil. No transporte, a infraestrutura é muito difícil para fazer as casas para esses açorianos. Tinha que se plantar roça de mandioca para receber os açorianos, para eles não passarem fome, né? Então, há todo um processo aí de uma infraestrutura necessária para a fixação desses açorianos, que deveria ser custeada pelo governo do Grão-Pará. E isso leva tempo. É engraçado porque quando chega a embarcação de 1752, o Mendonça Furtado diz o seguinte: olha, eu nem sabia que vinha, ninguém me comunicou que ia vir essa leva de açorianos, eu estou aqui fazendo na ponta do lápis a conta de como pagar as dívidas ordinárias dessa capitania, e agora eu tenho mais aí uma leva de açorianos que eu tenho que não só receber, como distribuir internamente. Então, só para vocês terem ideia de como não foi bem orquestrado essa relação entre Belém, Lisboa e o próprio deslocamento dos açorianos. De qualquer forma, esses açorianos, tanto em Bragança quanto em Orém, vão passar por um intenso processo, né, de miscigenação. Por quê? Porque tanto a Vila de Bragança quanto a Vila de Orém não era composta só por casais açorianos. Era necessária a utilização dos naturais, ou seja, dos nativos, de vários povos indígenas, para compor essas vilas. Eu tinha que ter aí no mínimo 200 casais para se formar uma vila. Então você tinha 32, no caso de Bragança, tinha 32 casais, 32 famílias de açorianos, e tinha mais 40 casais de naturais, ainda tinha que complementar, né, das 72 ainda tinha que complementar com mais casais, às vezes vinham casais de origem portuguesa também, enfim. Mas há um processo de miscigenação intenso nessa região, e miscigenação não só no sentido de contato físico, mas também de contato cultural. Para vocês terem ideia, os açorianos, quando chegam em Belém e são remetidos para Macapá em 1751, eles começam a plantar, e eles perdem sucessivamente 3 plantios. Por que eles perdem 3 plantios? Porque eles não sabiam plantar. Então, eles plantaram a primeira vez, perderam por uma praga de formiga, plantaram a segunda vez, perderam por conta de uma enchente, e plantaram a terceira vez e perderam por causa de uma estiagem, falta de chuva. Então, eles não dominavam a natureza. E com quem eles aprendem a dominar a natureza, a conhecer minimamente a natureza? Ora, com os moradores locais, em especial com a população indígena. Por outro lado, eles trazem um know-how, principalmente de tecelagem, e também do uso de alguns instrumentos agrícolas que não eram comuns ser utilizados aqui.
Então, aí há um processo também de troca de informação. Em 1764, não é? Ou seja, 10 anos após a chegada da última embarcação de açorianos, nós vamos encontrar em Bragança 53 fogos, ou seja, 53 domicílios de origem açorianas, e vocês vão encontrar também 84 filhos menores de 12 anos, ou seja, os açorianos estavam, né, se reproduzindo, né, e a ideia de colonizar, então estavam gerando filhos, e principalmente aí você vai ter uma média de 1,5 filho por fogo, por domicílio, que é uma média também similar aos moradores que não eram açorianos. Bem, como exemplo desse processo de povoação, eu estou usando o caso do Amaro. O Amaro vem num navio em 1752, né? Veio no casal 14, o Amaro vem com 14 anos de idade. Ele vem como filho, com 14 anos de idade. 12 anos depois, o Amaro encontra-se em Bragança, já está casado e com 3 filhos. Então, ele já está povoando. E em 1778, o Amaro já não está mais em Bragança, vai para a vila de Cametá, e lá ele já é um homem rico, é um lavrador, ele é alferes, tem 18 escravos, não é? E já está dentro, compondo uma elite local que vivia fundamentalmente da produção de cacau e da produção ligada a engenhos, a engenhocas. Então, nós temos aí, é legal ver esse processo do Amaro, que em 26 anos, né, ele consegue enriquecer, chega para que hoje nós chamaremos de adolescente, e se torna um homem rico em 78. Se por um lado o Amaro tem esse processo de enriquecimento e de aumento do seu domicílio, a mãe do Amaro, a Francisca Xavier, ela chega em Bragança casada com 4 filhos, e em 1764 o marido dela já havia morrido, e dos 4 filhos, 3 já tinham ido embora, e ela só tinha um. Então, a família dela, se por um lado se desdobrou, né? O núcleo central diminui, no caso, com a morte do marido e com a partida dos filhos, mas, por outro lado, a partida dos filhos significa a composição de novos núcleos domiciliares. Bem, como eu falei já anteriormente, há um conjunto de dificuldades, que esses açorianos, esses imigrantes açorianos, quando chegam aqui, enfrentam. E faz com que eles, muitas vezes, se rebelem contra o local de origem, que é o local que eles foram destinados a ficarem, e lutem contra isso. Eu vou dar o exemplo aqui do Francisco Antônio Pereira, que em 1777 entra com uma carta contra o então governador da capitania, dizendo o seguinte: olha, o governador me mandou ir para Macapá, só que não tem como ficar nessa região. Eu já fiz tenho fábrica, tenho riqueza, tenho mulher, tenho escravos aqui em Belém, e eu me recuso a ir a Macapá e peço o apoio real para continuar em Belém. Então ele faz essa solicitação recusando o seu suposto local de destino, que seria Macapá, e insiste em ficar na cidade de Belém. E a demanda do Francisco Antônio Pereira é atendida pela coroa portuguesa e lhe é garantida a fixação em Belém. Por outro lado, vocês estão vendo aí, havia, né, o bispo Miguel de Bulhões vai chamar que muitas ilhoas eram prostitutas, né, tinham vidas escandalosas na cidade de Belém. Então há aí uma ideia moral do que eram essas ilhoas, principalmente porque são mulheres que muitas vezes vinham solteiras, né, vinham com a idade de casamento, e aí você fazia essa relação direta entre prostituição e presença de mulheres solteiras, migrantes. Outro ponto que a gente pode estar vendo aí são os saques. Os moradores mais antigos muitas vezes invadiam as residências dos açorianos, tomavam os produtos dos açorianos, tomavam as farinhas dos açorianos, né? Então, há tensões
nesse universo de fixação dos açorianos na capitania do Grão-Pará, tá? Bem, para finalizar a minha fala, eu queria dizer que a Amazônia brasileira não é apenas palco de imigração de portugueses, não é apenas palco de imigração de espanhóis, de nordestinos, principalmente cearenses e maranhenses. Ela é uma região que é composta por esses todos imigrantes, mas também por imigrantes açorianos. Então, vários lugares, como eu iniciar minhas 3 cenas iniciais dessa apresentação, né, quer dizer, você consegue articular diversos lugares, diversas demandas, diversas práticas culturais dentro da capitania do Grão-Pará. E isso é muito importante porque você entende um pouco da própria construção de história de uma população. Esse processo de construção da história de uma população significou, muitas vezes, morte, doenças, mazela, saques, mas também significa a chegada de contingentes migratórios. Por isso, eu queria agradecer demais a vocês, muito obrigado e até a próxima oportunidade.